Algumas nós temos o mandamento do Senhor, sim, e nós vamos apresentar para os irmãos. Outras nós vamos responder baseado naquilo que nós temos experimentado, naquilo que nós temos vivido, aprendemos, erramos, acertamos. Amém? Então, de volta olhando aí. Deixa eu começar pelas mais fáceis, tem uns aqui difíceis. E rezar para mim também. Como liberar mensagem quando tem um único irmão? Não é cinco, não é 5 irmãos. Como liberar mensagem quando nós temos 5 irmãos? Só 5 irmãos ministros ou 5 irmãos reunidos? Aqui, 5 irmãos reunidos. Aqui pelo visto, 5 irmãos reunindo, né? 5 irmãos reunindo. Não vai liberar mensagem de público, porque essa foi uma experiência que nós tivemos, por exemplo, em Valparaíso, eu e o Eliseu, quando nós começamos lá, junto com os irmãos, e só havia nós, a nossa família, a família da Evilásio, né? A família da Evilásio, e nós fazíamos uma roda entre nós ali, íamos para o local, íamos para essa sala de colégio, e ali nós trocávamos ideia a respeito nós ministrávamos, né? Havia um ministro, havia um irmão que passava a palavra para o outro, a gente já estava com um pouco irmão, mas estava sentado num tom de informalidade e sem aquela burocracia não a burocracia, mas sem aquela solenidade do culto ali, ficarmos em pé. Então, eu creio que é utilizar o bom senso mesmo e compartilhar a palavra uns com os outros ali. Nós temos um alimento diário que dá o norte para nós, né? Alguns dos irmãos mais preocupados com os demais podem estar lendo o alimento diário, tirando os pontos mais importantes, trocando ideias, e até mesmo a palavra-chave, perguntas e respostas, ali tem perguntas, tem uma pergunta-chave ali como uma resposta, e a gente pode ir agregando informação, agregando direção. Pelo menos essa foi uma experiência que nós tivemos. Deixa eu só complementar com a experiência que eu mesmo tive quando fui para Morrinhos. No início nós tínhamos de 5, depois 10 irmãos. Como é que eu fazia na época, que era só eu que tinha experiência com a palavra? Nós íamos em pequenos grupos o alimento diário, aí repartíamos em dias. 2 irmãos iam um dia, outro dia, e eu corria de forma bastante espontânea em círculo. Daí depois juntávamos entre nós e deixávamos os irmãos compartilhar. Aí no final, entre 15 e 20 minutos no máximo, eu reforçava o encargo da semana. Então a gente trabalhou isso por um bom tempo, e aí depois o número foi aumentando de irmãos, houve-se a necessidade então de um profeta liberando a mensagem mesmo. Então acho que é bom, irmãos, 5 irmãos, 10 irmãos, é bom trabalhar em pequenos grupos, mas esse irmão, isso não desabona dele se constituir também, porque ele precisa dar uma linha, ele precisa ajudar os irmãos. Os irmãos eles vão desfrutar. Nós que nós já temos uma experiência, nós temos que nos constituir. O princípio é o mesmo. Não muda para o irmão que vai trabalhar a palavra. Amém? Só ajuda. 5 irmãos é um grupo familiar, né? Então não precisa botar caixa de som, né? Microfone. Tem gente que pensa, né? Que tem 5 irmãos, bota 5 irmãos sentados e ele quer falar, né? Tem gente que é assim, né? Tem gente que falar, bota 5 sentados lá, põe caixa de som, microfone e começa a pregar para os irmãos. Não, nós não temos esse hábito no nosso meio. Como os irmãos falaram, as reuniões são para nos servir, né? Não nós para servirmos as reuniões. Então, se tem 5 irmãos, não precisamos querer fazer dessa reunião uma reunião grande, né? Ou dar uma impressão de uma reunião grande. Vamos andar conforme o que o Senhor nos deu. Quem tem 6 asas, recolhe 4, voa só com 2. Né? Entendeu isso, André? Tem gente que tem 6 asas, querubim com 6 asas, mas
ele usa 2 para se cobrir, 4 para se cobrir, e ele só voa com 2 como os demais, que só tem 2 asas. Funciona como os demais irmãos. Ainda que ele tenha mais, ele precisa ir ali ajudando os irmãos. O mais importante para a igreja de 5 irmãos, sabe o que é, irmão? É pregar o evangelho. Isso é importante. Estabelecer estudo bíblico, para trazer pessoas novas, porque senão vocês vão ficar com esses 5 irmãos quantos anos? Não é? Então, o importante é esses 5 horários, ter uma reunião de oração fervorosa, não é? Para que o Senhor acrescente mais pessoas. E na comunhão de vocês, é vocês se alimentarem com a palavra que vocês estão desfrutando, tendo comunhão ali como se fosse um grupo familiar. Conforme o Senhor for crescendo, né? Acrescentando pessoas, aí sim, vamos passar para lá. Amém. Nos últimos anos, não foi trabalhado entre nós uma cultura de enfrentamento, entre aspas, com respeito a alguns fatos sociais, entre aspas, como, por exemplo, o homossexualismo. Como ajudar a liderança e o restante da igreja nesse aspecto? Como lidar tanto para os que já estão conosco, como para com os que ainda virão para o nosso meio com esse perfil? Estava junto? Ou no meio do papel? Esse é um assunto que nós precisamos de uma resposta, e a resposta tem que vir da palavra de Deus, né? Nós temos que diferenciar as coisas, diferenciar o ato do homossexualismo da pessoa. São 2 coisas diferentes. Há uma dificuldade de tratar do assunto, porque geralmente quando nós vamos falar a respeito do que a Bíblia apresenta e a Bíblia condena o homossexualismo, nós trazemos condenação para aquele que pratica. E não é assim. Nós temos que amar as pessoas que têm essa dificuldade e ajudar tal pessoa com respeito à prática do homossexualismo. E a melhor maneira é a gente conferir isso na palavra de Deus, né? Por exemplo, nós temos aqui Levítico, capítulo 18. Ajuda bastante. Então vamos abrir Levítico para nós termos um entendimento na palavra como esse assunto ele é trabalhado, tá? Depois vamos pegar outra referência no Novo Testamento. E assim você tem 2 testemunhas importantes para lidar com este fato. Levítico 18 diz assim: é muito importante também a gente entender em que circunstância o livro de Levítico foi escrito. O povo estava no Egito, o Senhor os tirou do Egito, e esse povo agora estava liberto, precisava adorar a Deus. E esse Deus é um Deus santo. Só que eles vinham de uma relação de muita idolatria. Então eles não sabiam exatamente como adorar a Deus. Eles precisavam de uma orientação. Eles precisavam saber primeiramente quem era esse Deus, para adorar. E saber como é que esse Deus pensava a respeito das relações humanas, acerca dos relacionamentos humanos. Eles não sabiam nada disso. Muitas vezes nós não compreendemos quem é Deus. Se você não sabe quem é Deus, você talvez tenha dificuldade de dizer que o homossexualismo é pecado. Quando você sabe que Deus é santo, então fica muito mais claro você tratar essa questão. Veja bem, capítulo 18, antes deles começarem nesse processo de adoração, eles foram orientados. O capítulo 18 diz assim: não fareis segundo as obras da terra do Egito. Egito representa o quê? Representa o mundo. Então ele está dizendo: não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes. Nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Olha aqui, olha o que a Bíblia está dizendo. Você não deve nem fazer
aquilo que você aprendeu no Egito, e nem deve fazer aquilo que você vai ver em Canaã, porque lá já tinha nações. Tanto no Egito quanto em Canaã havia os estatutos, a maneira como o mundo egípcio pensava e a maneira como o povo de Canaã pensava. Deus então falava para eles: vocês têm que saber o que eu penso. Tá certo? Então, todas as vezes que você tiver que entrar num terreno tão delicado como esse, e é delicado mesmo, porque geralmente a gente se atrapalha, a gente acaba ofendendo as pessoas, ou as pessoas se sentem ofendidas naturalmente. A nossa preocupação é de não ofender as pessoas, mas das pessoas se sentirem ofendidas, isso não é conosco. Desde que você respeite a palavra de Deus e respeite a pessoa que tem esse problema, a questão da sensibilidade, a questão dele ficar condoído, a questão dele parar de reunir, isso não é conosco. Nós temos que ser simplesmente pela palavra de Deus. Desde que você ame a pessoa que tem dificuldade e respeite a palavra, o seu serviço na igreja foi feito. Tá certo? Seja na escola, seja na faculdade, seja na igreja, sempre devemos ser pela palavra de Deus. Agora, ser pela palavra de Deus não significa destruir as pessoas, não significa pegar a palavra no púlpito e falar de qualquer maneira, apresentando tremenda Bíblia no rosto das pessoas, veja o que Deus pensa. Não, nada disso. É um assunto que, se você puder tratar com a pessoa em particular, é melhor. Se porventura você sente que naquela audiência não tem ninguém com essa dificuldade, a palavra pode ser pública. Se você sente que isso está entrando na igreja, jovens estão falando a respeito disso na igreja, a palavra tem que ser pública. Então é você que vai ter que dosar isso aí. Se a pessoa vem com essa dificuldade, na primeira reunião, a primeira coisa que ele ouve é isso, você não está sendo sábio para tratar o assunto. Então você tem que ter sabedoria. O fato de Deus pensar a respeito de que isso não é devido, não significa que você tem que pegar essa palavra e massacrar os irmãos ou falar de qualquer maneira. Seguindo, o versículo 4 diz: fareis segundo os meus juízos. Está vendo aqui? O Senhor deixou os estatutos do Egito, os estatutos de Canaã, e falou o quê? Fareis segundo os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andares neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os. O homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Louvado seja o Senhor. Capítulo 18, versículo 20, ele vai agora entrar na particularidade do assunto. Ele diz assim, eu vou ler a partir de 19 para ganharmos contexto. Não te chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação, nem te deitarás com a mulher de teu próximo para te contaminares com ela, e da tua descendência não darás nenhuma para dedicar-se a Moloque. 22. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher. Ele matou a questão dizendo: isso para mim é abominação. Deus não mudou o seu modo de pensar ao longo das eras. As sociedades mudam, os governos mudam, os estatutos mudam, mas os juízos de Deus são eternos. E devemos manter com esse estatuto, com esse juízo de Deus, até que ele volte. Tá certo? Então aqui está dizendo, é abominação. Ok, então vamos dar uma olhadinha agora em Romanos, que é um outro trecho no Novo Testamento que nos ajuda a ver isso aí. O primeiro está muito claro em Levítico capítulo 18. Olha aqui que o Romanos diz. É um texto que todos conhecem. Aqui diz assim, Romanos capítulo 1, versículo 26. O versículo 25, vou pegar o 25 que fica bom. 1:25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Já está mostrando a inversão de valores. O homossexualismo é inversão de valores. Aqui está dizendo: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira,
adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Como é que é o nome aí? Não dignas, né? Que não tem fama, não tem nada de valoroso. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Então, essa palavra contrários à natureza é um bom termo. O que é normal, semelhante à natureza? A maneira como Deus criou, homem e mulher. O que foge disso está diferente da natureza. Tá certo? Versículo 27. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza. A Bíblia está conceituando. Cometendo torpeza, homem com homens. Então, homem com homem, segundo a Bíblia, é o quê? É torpeza. O que é mais? É uma sensualidade que se inflamou, inchou, ganhou uma outra conotação além do normal. Então a Bíblia olha para isso e diz: olha, isso não é permitido no nosso meio. A maneira como Deus pensa a respeito disso é diferente como os estatutos de Canaã e do Egito promulgam. Mesmo que venha qualquer governo, não importa se é presidente ou não, se isso for baixado como um decreto, cartilhas sejam colocadas nas escolas, os nossos filhos vão para as escolas, eles voltam para as reuniões, nós temos que barrar na porta do nosso lar e barrar na porta dos nossos locais de reuniões. E toda vez que pegarmos algo parecido acontecendo, mesmo que envolva gente nossa, e é possível envolver gente nossa, porque estamos nesse mundo e tem toda essa provocação, nós temos que ser claros e dizer que isso a Bíblia, o Senhor, a santidade de Deus não permite. O mais importante ao tratar de um assunto como esse é a maneira como você vai tratar. Você tem que ter mais preocupação com o modo como você vai tratar do que você ser bíblico. Ser bíblico não é o carro-chefe para tratar o assunto. O carro-chefe, a maneira de tratar o assunto é você ser bíblico e você ser amoroso. Entender que as pessoas estão debaixo de ameaça, entender que as pessoas estão debaixo de pressão do mundo, entender de que há uma corrente que promove isso, entender que há tantas coisas acontecendo e as pessoas se sentem pressionadas até mesmo a praticar coisas que elas nem concordam. Então você deve ser justo, mas deve ser amoroso. Tá certo? Ser amoroso não significa passar a mão na cabeça dele, significa que você deve tratar com respeito o assunto, sem expor ninguém, sem humilhar ninguém, sem envergonhar ninguém, sem envergonhar a família dele, sem colocar pela porta da rua, mandar ele embora, nada disso. Nós temos que seguir a nossa linha em amar as pessoas como elas são, como elas vêm, tá certo? Então, essa é uma maneira que a gente lidar com esse assunto tão delicado. As pessoas que têm essa dificuldade e as pessoas que defendem as pessoas que têm a dificuldade de homossexualismo, geralmente elas querem atribuir isso a fatores genéticos, dizendo que congenitamente, de nascença, elas trazem um gene que favorece esse tipo de inclinação para o sexo semelhante. Nós não estamos aqui para fazer defesa se é genético, não estamos aqui para fazer defesa se o assunto é por falta de uma referência paternal masculina, não estamos aqui para fazer defesa se ele foi abusado quando criança, nós não estamos aqui para poder fazer nenhuma dessas defesas, a despeito de qualquer uma dessas razões, problemas na infância de não ter uma referência masculina, problema na infância de ter sido abusado por um parente, pelo pai, pela mãe, por quem quer que seja, o fato de a ciência ainda não estar muito clara de ser ou não genético, isso não vai justificar o ato no nosso mundo. Então, quando alguém trouxer o assunto para o campo da motivação, ou seja, trouxer o assunto dizendo, olha, isso acontece por isso, por isso, por isso, você deve dizer, independentemente, a Bíblia considera essa relação não adequada.
Nós não estamos aqui para culpar você, para dizer se você tem culpa disso ou não, do que aconteceu na sua família. Não estamos aqui para condenar você. Só estou dizendo que, segundo a Bíblia, esse tipo de ato não é permitido no nosso mundo. Tá certo? Se você tem essas dificuldades, nós encaminhamos você para um profissional cristão que consiga ajudar você a, se não tratar totalmente a questão, ajudar você a administrar isso aí, de modo a se conter e a não ter esse tipo de prática, porque essa prática ela não é de acordo com a Bíblia, isso traz problema para você no futuro, tá bom? Então, é muito mais uma questão, sim. Uma pergunta, por exemplo, né? Aqui estamos falando para quem serve, Certo. uma condição dessa não vai ser incluída, mas se uma pessoa entra e começa a participar das reuniões, Certo. e não está envolvido com Certo. nenhum, a gente vai deixar a palavra transformar ele, não é barrar ele na Sem dúvida, sem dúvida. É como nós dissemos aqui, não é? É como nós dissemos aqui. Nós não estamos aqui para barrar ninguém que queira participar de nossas reuniões, desde que ele se mantenha neutro nessas questões de arte. Não estamos aqui, desde que não esteja aliciando jovens, andando na casa dos nossos jovens, procurando contato com um, comunhão com o outro. Se você percebe isso, você tem que chamar ele à comunhão e dizer: olha, aqui não pode. Eu não estava fazendo nada, não tem problema, mas ele tem pai e mãe, ele não vai gostar disso. Então, para evitar a aparência do mal, evite isso, tá certo? Todas as comunhões que você quiser ter com algum tipo de jovem na igreja, faça isso de maneira muito aberta. Nada de chamar ninguém para casa, nada de chamar ninguém para ler a Bíblia em particular, nada disso. Tá? Tudo de forma pública. Você tem que olhar, tá certo? Ok. É muito mais uma questão de sabedoria, de discernimento, de amor com relação a ele, do que você apresentar a Bíblia e esfregar isso na cara dele. Não é dessa maneira que trata o assunto. É com amor mesmo. Não, as pessoas que têm esse tipo de dificuldade, elas não podem participar dos serviços. A questão da ceia, nós não devemos limitar ninguém. Ninguém deve ser limitado com relação à ceia. A Bíblia apresenta de que nós devemos fazer um informe na hora que nós estamos ministrando, e ele é que vai fazer a decisão se toma aquele pão ou não. Ele que vai entender se isso aí vai trazer juízo para ele ou não, do que você está passando o pão e você vai tirar o pão aqui, põe aqui, não, isso aqui está mal com a mulher dele e tal, esse aqui tem problema, não é assim, você passa o pão, mas a palavra de Deus, com regularidade, deve ser apresentada nas reuniões, para eles todo mundo ser informado que se alguém, não somente pessoas que têm esse tipo de problema, por qualquer tipo de problema, se alguém tomar o pão indevidamente, traz juízo para si. Não devemos ficar preocupados com respeito ao partir do pão apenas para esse caso. É para qualquer caso na vida da igreja em que nós estivermos inadequados na carne, na alma, com problema com irmãos, com problema com mulher, com problema com filho, com problema com qualquer coisa. Qualquer problema que nós temos não nos deixaria partir o pão, se nós primeiramente não nos arrependermos. Agora, a decisão de tomar é dele. Deus, pai, continuando então, como tratar o homossexualismo entre filhos de irmãos? Ou seja, existe situação concreta. Pois bem, da nossa parte, a única coisa que nós podemos fazer, até onde nós conseguimos enxergar na palavra, é entender que a palavra tem um poder transformador. A transformação que a palavra gera em alguém está muito relacionada com a forma como a pessoa toma a palavra. Nós não temos como controlar a maneira como ele recebe a palavra. A palavra de Deus tem o poder de transformar as pessoas, mas é a pessoa que recebe a palavra, corre em casa, se ajoelha, chora, busca comunhão com o Senhor, se arrepende, o Senhor começa a operar na vida dele. Se ele não faz esse tipo ele não tem essa atitude, o processo vai ser muito lento se acontecer. Mas não tem como você controlar. Então, da nossa parte, a palavra tem que ser ministrada. E também devemos dizer para a igreja que nós não damos palavras aleatórias nas reuniões de sábado. A finalidade das palavras que nós liberamos no sábado é para cada um de nós pegar a palavra, correr por quarto, nos arrepender para que a palavra faça mudança na nossa vida.
para que quando você falar sobre esse assunto e alguém estiver na plateia com essa necessidade, ele corra em casa para buscar o Senhor para ser transformado. Isso é o que diz respeito o que nós podemos fazer no púlpito, na comunhão com Ele, na casa dele. Agora, se essas medidas ele não consegue tomar, porque não é tão simples resolver o assunto, e ele tem dificuldade de até reconhecer ou de buscar o Senhor, ele precisa também ser indicado por algum tipo de profissional cristão para ajudar. Lá em Palmeiras aconteceu um caso interessante. Houve o reconhecimento dessa pessoa, homossexual, quando o adolescente, até a idade de 10 a 18 anos, ele reuniu até conosco, no período. Aí depois ele passou a reunir. Sim. E aos 18 anos, ele tomou a seguinte atitude: foi conversar com o pastor, dizendo que ele era homossexual, que ele já não ia mais participar desse adulto, não podia, e se afastou. Ok. Ele tomou uma decisão, porque como ele sentiu... ele tomou uma decisão, como ele sentiu que ali não havia espaço, ele buscou em algum lugar onde há esse tipo de aceitação, né? Não devemos também condenar, como sempre, devemos amar sempre as pessoas. O que ninguém pode fazer, irmãos, o que é homofobia, o que é preconceituoso, isso dá cadeia. Um cristão não deve se envolver com homofobia e nem com preconceito. Ele tem que ser uma pessoa amorosa com as outras, ainda que tenha dificuldades. Então, se você der uma palavra dessa, pode colocar qualquer juiz que estiver ouvindo, ele não vai ver da nossa parte uma condenação, um preconceito, jogar pedra na pessoa, humilhar, envergonhar publicamente, rejeitar. Ele não vai ver nada disso. Ele vai ver que nós, como uma sociedade, nós cristãos que temos a vida da igreja, temos nossa maneira de conceber as coisas, temos um Deus que coloca estatutos para nós seguirmos, e nós seguimos isso. E nós estamos sendo simplesmente pela palavra de Deus. Amém. Usa a palavra de Deus e deixe de emitir a sua opinião.